Então, bom dia a você que mais uma vez acompanha conosco a nossa leitura orante. Eu convido você a mais uma vez tomar sua Bíblia em mãos, num lugar bem aconchegante, silencioso, para que a gente possa cada vez mais aprofundar e adentrar no mundo bíblico e experimentar o que a palavra de Deus hoje tem a nos dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje nós vamos mergulhar no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Então tome sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus entrou num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram consigo: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Por que pensais o mal em vossos corações? Que será mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então dirigiu-se ao paralítico: Levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, porque deu tal autoridade aos homens. Palavra da salvação. Então eu convido você a, junto comigo, a mais uma vez mergulhar nesse texto. Nós vamos agora nos imaginar nessa cena, nesse primeiro passo onde nós lemos e experimentamos o que o texto diz em si. Nós vamos assim derramar toda a nossa atenção para as cenas, os personagens e tudo aquilo que está acontecendo. Não somente meros espectadores, mas nós somos aqueles que vamos participar também desta cena aqui, utilizando toda a imaginação, todo o nosso pensamento, todo o nosso ser, se desviando ou não tomando as distrações, se afastando das distrações e colocando toda a atenção agora para o texto. Jesus ele entra num barco, atravessa o mar e vai para uma cidade. Imagina você indo com Jesus nesse barco e chegando a essa cidade. Jesus não está sozinho, está com os discípulos, está com a multidão que com certeza já sabe da fama do que fez e faz Jesus, das andanças de Jesus. De repente você observa um paralítico deitado numa maca. Jesus, ele observa o paralítico. Vamos parar por essa cena num instante e observar o olhar do Senhor ao paralítico. Olhar de compaixão e, ao mesmo tempo, olhar de quem percebe tamanha fé naquele que, com coragem, olha Jesus, com fé, com esperança, vai se deparando com o Mestre. E de repente Jesus diz a esse paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados.
E assim nós vamos imaginando a cena. Jesus falando essa frase para o paralítico, a multidão olhando, uns admirados, outros com olhar de julgamento. Quem é esse que perdoa até pecados? Será que ele está blasfemando? É o que diziam os escribas. Ele está blasfemando. Eles afirmavam. Como alguém é capaz de perdoar pecado? Porque só Deus perdoa os pecados. Jesus vai adentrando no pensamento de cada um deles. É perceptível o olhar que eles têm para com Jesus. Um olhar de julgamento, um olhar de crítica. E assim você vai comigo observando essa cena. De repente Jesus se dirige a eles e fala: por que pensais o mal em vossos corações? Será mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Jesus desafia os escribas. Jesus desafia aqueles que desafiaram o poder do Senhor. É preciso observar essa cena por um instante e, de repente, nesse desafio que não foi só em palavras, o mestre se dirige ao paralítico e diz: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Se no início Jesus tinha dito: coragem, filho, teus pecados estão perdoados, agora Jesus fala para que ele se levante, tome a sua maca e vá para a sua casa. Estranho. Por que não abandonar a maca? Por que não andar e simplesmente deixar a maca para trás? Talvez porque fosse necessário o paralítico levar a maca para que nunca mais precise dela e testemunhe para todos aqueles que ele foi curado. Imagine alguém vendo esse paralítico com a maca na mão andando e dizer: mas por que você está andando com essa maca? E aí viria o testemunho dele, testemunho de fé, testemunho daquele que experimentou a misericórdia do Senhor e a graça de que, de fato, foi curado e agora pode andar. Aquilo que paralisava o paralítico não paralisa mais. Se foram os pecados, se foi a sua condição, agora nem os pecados e nem a condição de paralítico vai impedi-lo de caminhar e testemunhar a graça de Deus. Então o paralítico levanta e vai para casa. E a multidão fica com temor e glorifica a Deus pela ação do Senhor. Deixemos que essa palavra agora chegue ao nosso coração. As frases que o Senhor fala ao paralítico, a resposta que o Senhor dá aos escribas, como essas palavras soam dentro do nosso coração. É hora de agora se imaginar no lugar do paralítico. Muitas vezes não andamos, muitas vezes ficamos paralisados, seja pelo medo, seja pelos desafios enormes que ultrapassamos dia após dia. E aí, de repente, Jesus diz: coragem. Jesus anima o paralítico e nos anima. Coragem, filho. Já não chama de um qualquer. Já não chama de qualquer pessoa, mas chama de filho. Um nome sutil, singelo, carinhoso, que indica proximidade. Coragem, filho. Os teus pecados estão perdoados. E essa frase vai gerando no nosso coração uma inquietação e vai agora nos fazendo cada vez mais tomar posse dessa palavra do Senhor. Não uma palavra que condena a cada um de nós pelos nossos pecados, mas uma palavra que começa com coragem. Os pecados que existem agora são perdoados. E depois desse perdão dos pecados, o Senhor fala: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa.
Quais são os pecados que precisamos apresentar ao Senhor? Já que o Senhor nos motiva a ter coragem, já que o Senhor nos chama de filho, assim como chamou o paralítico, apresente agora ao Senhor os pecados, aquilo que quer roubar a atenção do Senhor na sua vida, aquilo que quer distanciar você do Senhor. Aquilo que quer paralisar você, aquilo que nos torna paralíticos, presos à nossa maca. É hora de experimentar o perdão do Senhor. É hora de, ao apresentar todos esses pecados, todas as nossas dificuldades, fragilidades, desafios, é hora de permitir a ação salvífica do Senhor dentro de nós. É hora de ouvir com mais força ainda, não somente o coragem, mas o levanta-te. De qual lugar você está e que precisa ser erguido? De qual situação você precisa levantar e testemunhar o poder salvífico do Senhor? Qual desafio que precisamos ultrapassar e esse levantar-se nos faz caminhar? Vem, Senhor, nos dá coragem para caminharmos. Após o perdão dos meus pecados, após a palavra que é viva e eficaz, que me faz andar, que me faz levantar, me dá coragem, me dá força, Senhor, para caminhar, para prosseguir. É o que nós pedimos ao Senhor nesta manhã, para que ao longo de todo o nosso dia o Senhor nos acompanhe e nos faça caminhar com coragem, como verdadeiros discípulos. Então deixemos a força do Senhor invadir o nosso ser. E assim num silêncio, deixar que todo o poder salvífico do Senhor, do seu perdão, proveniente do seu amor e da sua misericórdia, nos dê a força para caminhar e ir adiante. Nas regiões mais profundas do nosso coração, o Senhor vai transformando. A esperança, a coragem, no silêncio. Depois de nós termos deixado a palavra chegar ao nosso coração, depois de nós termos apresentado os obstáculos e desafios que nos impediram de caminhar, é hora de deixar a ação de Deus no mais profundo do nosso coração germinar essa coragem, assegurar o nosso perdão, o perdão dado por Ele à nossa vida, deixar-se fazer aumentar a sua graça, a sua paz em nossa vida. Deixemos que essa experiência dessa manhã nos dê a coragem de testemunhar, de apresentar a ação de Deus na nossa vida a tantas pessoas que também precisam experimentar o que temos vivido nesta manhã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então você, a nossa gratidão por estarmos juntos nessa manhã. E convido a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas consigam experimentar o que nós experimentamos graciosamente
nesses poucos minutos mais singulares nesse encontro com o Senhor. Então dá o like, compartilha, se não se inscreveu no canal, se inscreva e utilize desse meio como uma grande ferramenta de evangelização. Um bom dia. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.